Estamos de volta com o programa Alma Querida. Estamos respondendo ao e-mail em que o Dr. Adão Nonato estava colocando situações tão interessantes a nível de família, que parece até meio utópico, Dr. Adão. Como é que é isso mesmo? Foi muito bom você ter falado essa palavra, utópico. Porque veja, Dora, utopia é uma palavra que significa utopos. Topos é lugar. Utopos, ou seja, que não existe nenhum lugar. Utopia significa uma coisa que não está em lugar nenhum. Mas isso não é utópico porque está em tudo quanto é lugar hoje em dia, você percebeu? Muito bom. Não é utópico. É real. É real. E por quê? Porque hoje está acontecendo isso. Nós estamos nos libertando de determinados entraves do passado. E nós temos uma aceleração, nós temos uma necessidade de nos harmonizarmos cada vez mais com um número cada vez maior de pessoas. Sim. E olha, vamos esperar para reencarnar, para receber esse bebê que chegou e separou o casal? Então, você, alma querida, está tendo um desafio, que é de ter uma relação diferente com o seu marido. Ultrapasse a relação. Você começa assim, não temos mais tempo para nós. Ora, e se o desafio for de que vocês tenham tempo para os outros, tenha tempo junto com o seu marido para os filhos. A outra coisa também importante é você procurar o seu marido, porque nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a questão da sexualidade. E essa questão da sexualidade, que fica sendo vista apenas como uma coisa física, faz com que as mulheres se sintam muito mal. Os homens também se sintam muito mal. Por quê? A sexualidade masculina, o homem na sua sexualidade, ele sofre de problemas que as mulheres não sofrem. Um homem nunca vai ser frígido, ele pode ser impotente. Uma mulher nunca vai ser impotente, pode ser frígida, mas ainda que frígida, ela pode manter relações sexuais. O homem, se sofre de impotência, fica impotente, não tem relações sexuais. Uma mulher nunca vai ficar impotente. Outra coisa também, uma mulher nunca vai ser presa por estupro. O homem vai. O homem, quando ele fica ativo, quando ele está desejoso, ele está a fim de, é um desconforto. E a relação sexual é um alívio. A mulher pode, as antigas, as mamães, eu não sei se a Dora passou por isso, se ouviu a mamãe falar, cumprir a obrigação, se ouviu essa frase, cumprir a obrigação, e a outra coisa, servir ao marido. Você percebe? Sim. Servir ao marido, quer dizer, a mulher, servir ao marido é atender ao marido na sua necessidade, mesmo que não tenha desejo naquele momento. Ela fala sobre sexualidade nesse e-mail. Ela fala sobre sexualidade. E então? Vamos, continuando, a senhora vai notar. Não deixamos o nosso pequeno com ninguém para nos divertir. Ele nos acompanha a todos os lugares possíveis. Somos muito ligados a ele. Então, veja só. Ele se tornou a sexualidade. Sim. Não deixamos ele para nos divertir. Mas então o que acontece? Você precisa descobrir que esse bebê é uma diversão. É uma satisfação. Claro. Só que o que acontece? Como não tem a outra, a mulher precisa ser procurada pelo marido, que eu ia dizer. De repente ela para de ser procurada porque o marido está noutra. Aí ela acha que ele não gosta mais de mim. Tá? Tem surpresa nesse e-mail. Então tem surpresa. Se no lugar para onde fôssemos não entrasse crianças, não deixávamos de ir. Depois ele ia e eu ficava com os meninos. Fui sobrando na vida do meu marido. Olha só, eu fui sobrando na vida do meu marido, quando ela precisa compreender que ela está preenchendo a vida dela com esse marido e com esses filhos. E o desafio é de ter outro tipo de relacionamento. Transcenda. Passe a ter outra relação muito mais profunda. Nós falamos em penetração e aceitação no primeiro bloco desse programa. Então, deixe-se penetrar por essa nova realidade e penetre a vida com outro sentimento. Aí você vai estar no outro nível. Deixe que o seu masculino fale para você penetrar um outro sentimento, uma outra vida. Estou sendo pornógrafo falando de penetração aqui? Eu não estou não, né? Eu acho que preciso falar. Está corajoso. Eu preciso dessa coragem, senão eu não vou conseguir pôr para fora essas coisas que são tão
óbvias, evidentes para quem tem uma noção da vida espiritual. O seu conhecimento, sua idade lhe permite. Ah, muito obrigado. Eu espero que Deus me faça mais velho ainda, porque aí eu vou falar cada uma que vocês vão ver. Viu? Muito bom. Continuando. O que acontece é que sinto que fomos nos distanciando a cada dia e perdendo a nossa intimidade, os nossos contatos físicos, que tanto prezávamos, como o beijo, os abraços, o sentar para planejar a vida, conversar sobre o dia a dia. Meu marido tem uma certa dificuldade em expressar o que sente e tomar iniciativas afetivas, buscar o meu carinho. Eu, por achar que se deixasse de dar a ele este carinho, sem que ele pedisse, faria com que ele apresentasse e viesse me buscar o meu carinho. Fui me distanciando e me acostumando com a frieza da convivência, que foi se instalando no nosso dia a dia. Há mais ou menos 2 meses, descobri que ele estava me traindo há 3 meses com a mesma mulher com que ele havia tido um caso há 12 anos atrás e que foi responsável pela destruição do meu primeiro casamento. Foi um choque. Fiquei arrasada, me desesperei. Ele não me diz onde eu errei, só diz que aconteceu, que está confuso, pois nunca havia lhe faltado como mulher. Sempre fui uma esposa devotada, com minhas obrigações domésticas, como mãe e como funcionária na empresa onde trabalho. Disse a ele, em momento de desespero, que poderia me deixar e seguir a sua vida, que poderia ficar com a outra. Disse a ele o quanto estava sofrendo, que não suportava a ideia de ver o nosso filho sofrer, como os meus outros 2 filhos, sem a presença diária do pai, acompanhando o seu crescimento. Ela pergunta, doutor Adão, amo o meu marido, e este amor é tão forte que do fundo do meu coração o perdoo, porque sei que as tentações aparecem. Apareceram para mim também, mas fui mais forte e resisti, mesmo estando faminta por afeto. Também poderia ter feito mesmo. Sei que erramos e que todos temos o direito de errar e ser perdoado, mas também temos que nos arrepender. Meu marido não me abandonou até o momento. Continuo fazendo tudo aquilo que fazia por ele no início. E o que havia parado de fazer, venho aos poucos tentando voltar a fazer, pois reconheço que também tive a minha parcela de culpa em não procurar entender o que estava nos afastando. Sinto que, embora ele não peça desculpas, está arrependido, mas não sei se ainda me ama ou tem apenas uma grande amizade por mim e amor, apego pelo nosso filhote. Tenho muita vontade de lhe dar carinho, mas sinto que criou-se um abismo entre nós. As coisas jamais serão como antes. Ele está distante. Estou tentando de tudo. Sinto como se a situação estivesse invertida. Eu, arrependida pelo que deixei de fazer por ele. E ele, distante e estático. Se não me ama mais, por que já não vai embora? Por que me presenteou no Natal e ainda me procura como mulher? Desespero-me e já tentei suicídio, só de pensar em ficar sem ele. Já pedi perdão a Deus por isso. Temos uma história de vida juntos e sempre nos ajudamos e fomos felizes. O que mais posso fazer para salvar o meu casamento? Sinto-me perdida, ameaçada, mas com a consciência limpa de que estou fazendo todo o possível para nos dar uma segunda chance. Quero a minha família de volta, quero harmonia no meu lar. Muito obrigada. Eu deixei você ler o e-mail inteiro, Dora? Sim. Para que a gente pudesse ter uma noção, né? Enquanto você lia, eu me lembrei de uma historinha que eu quero contar para os nossos telespectadores e ouvintes. Eu fiz um seminário uma vez no Retiro Flor de Lis que nós tínhamos, né? E quando chegou no fim do seminário, nós estávamos lá umas 70 pessoas, e essas pessoas estavam fazendo aquele depoimento final de que, por que você está fazendo aqui, como é que foi para você? E uma senhora, ela devia ter 60 e poucos anos, né? Muito interessante, muito viva. Então ela começou a contar que ela estava naquele seminário porque ela adorava o doutor Adão e que ela estava muito feliz de estar ali, porque afinal de contas o doutor Adão tinha sido responsável pelos 2 anos mais felizes da vida dela, que foram os 2 últimos anos que ela tinha vivido com o marido, que havia falecido fazia 6 meses.
E por que isso? Quiseram saber, né? Então ela disse, porque há 2 anos e 6 meses, aproximadamente, 2 anos e meio, eu ouvi atendendo uma mulher na Rádio Boa Nova e a mulher dizia que estava muito triste porque estava afastada do marido, porque eles não tinham mais uma convivência como homem e mulher, essa história da homem e mulher, ou seja, sexo, né? E o doutor Adão então explicou que o homem, ele tem uma certa dificuldade, diferenciou a sexualidade feminina e masculina, como eu já fiz aqui, e que o homem, ele precisa de um estímulo. O estímulo do homem, muitas vezes, é o visual. O homem precisa ver. Então, ele se estimula vendo. Ou se não, com o toque. O estímulo da mulher, muitas vezes, não tem nada a ver com o visual. Ela fecha os olhos e pronto, ela imagina, é a imaginação da mulher. E que ele explicou a história da a mulher poder fazer sexo independentemente de ter desejo e do homem o desespero se ele não faz se tem desejo. Sim. Tá? Como é que é a compulsão masculina e a liberdade feminina? Como é que o homem tem que lidar para controlar o impulso, controlar o instinto e a mulher precisa controlar o cálculo. Que os homens não podem ser calculistas como as mulheres, nunca. Porque o impulso, o instinto não deixa. Agora, as mulheres podem ser calculistas. E via de regra, a doutora Adão está explicando para ela como é que as mulheres manipulam os babacas dos homens. Né? E a mulher dizia, mas eu não consigo fazer o que o senhor está falando. Eu não consigo fazer isso. Eu falei, você pode ter a iniciativa. Porque ele já te conhece, ele conhece que é da palma do seu corpo. Então, via de regra, acontece isso, o homem, num determinado momento, ele para. Aí aparece uma outra, tá entendendo? Que vai ativar o instinto dele. E quando ele fica com o instinto ativado, ele fica idiota. Ou seja, a mente para de funcionar. Eu vou ser grosseiro, tá? Aqui, vocês me perdoem. Mas é aquela história que todo mundo conhece. Está entendendo? Quando a cabeça de baixo começa a bater, a de cima para de funcionar. Entendeu? Hoje tá afiado, hein? É, tá desse jeito. Então não dá. Então o homem para de pensar. E aí ele faz besteira aqui. Quantas vezes no meu consultório eu já tive o caso do homem aparecer e falar, se referir à mulher que o fez trair, a esposa dele, ele se refere a essa mulher, a segunda, como aquela desgraçada. Nossa. Percebe? Porque não era amor, foi aquilo, como ele diz aí, o marido fala assim, não sei, aconteceu. 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 Isso acontece com os homens, realmente. E aí a moça, a senhora lá disse, aí o doutor Adão explicou e a moça estava renitente. Ele falou, escuta, você não pode procurar o seu marido? Vai ficar muito bom se você tomar a iniciativa e você faz por generosidade. A mulher pode fazer amor, o homem nunca sabe, ele só faz sexo. Mas você pode ser generosa com o seu marido. Se você for generosa, tudo vai mudar. Aí disse aquela senhora lá no retiro, né? Eu pensei, aqui na minha casa a coisa está igual. Eu acho que eu vou ser generosa. E comecei a ser generosa. Aí ela matou todo mundo de rir, né? Vocês não sabem o que aconteceu. Foram os 2 anos mais maravilhosos da minha vida. Olha que maravilha. Aí o que aconteceu? Eu não vou dizer seu nome não, viu? Pode ficar tranquila. Ela é conhecida no nosso grupo, tem um grupo grande de amigos, tal, a gente vai acabar ficando amigo. Ela não tem mais nome, agora o nome dela hoje é Generosa. Maria, generosa. É a Generosa, né? E a Generosa, tem vista a Generosa? Olha. E ela morreu feliz, o marido dela morreu e ela estava feliz da vida, porque disse que eles foram muito felizes nos 2 últimos anos, porque ela resolveu ser generosa, compreender as necessidades do homem e ela... Então, ela começou a tomar a iniciativa. Agora, a irmã, né, Alma Querida, que escreveu este e-mail, o que ela fez? Ela fez exatamente o contrário, ela se afastou. Ela não foi generosa com o marido. Eu estou te aconselhando, seja você também generosa com o seu marido. Há uma coisa aí que não dá para compreender quando ela diz assim,
A mesma mulher que foi a responsável pela primeira... A solução do primeiro casamento foi a mesma mulher. Pois é. Então, ela já teve 2 homens como marido que foram atrás da mesma mulher, mesma terceira. Esquisito, né? É complicado, mas então, é aí qual é o desafio que você tem que compreender? Que papel tem essa outra na sua vida, né? Do ponto de vista espiritual. A outra coisa que eu queria falar... Triangulação, né? A outra coisa que eu queria falar, que é uma expressão que nós sempre usamos. Ele me traiu, ela me traiu, ele me traiu, ela me traiu. Uhum. Isto, do ponto de vista espiritual, não existe. O seu marido se traiu. Muito bom. O primeiro se traiu e o segundo se traiu. Agora tem uma coisa. Os 2 fazem a mesma coisa. E você fica esperando o quê? Que o homem te procure sempre. Você não procura o seu marido. Ela disse isso. Ela disse até que ele procura, né? Mas ela... Então, o que acontece? Você é como se o estivesse empurrando para satisfazer essa necessidade instintiva dele fora do casamento. Eu já tive um caso, eu relatei isso no programa de rádio, e depois veio uma pessoa que me disse que aquele programa tinha salvo o casamento dela, porque era uma mulher extremamente ciumenta e o marido, né, tinha uma outra mulher que estava olhando para ele e ela infernizava a vida do marido por causa daquela mulher que olhava para ele. Uhum. Eu sempre digo, olha, você não faça isso, porque o marido pode reagir assim, hã? Quem é que está olhando para mim? Despertar o que estava... vai despertar o que estava oculto. Exato. E isso se dá, Dora, pelo seguinte, o sonho de toda filial é ser matriz. É ou não é? Presume, né? O sonho de toda filial, de toda amante é ser a principal. De toda secundária é ser a primeira. E a lei de atração funciona. Se uma mulher, ela deseja tanto ser a esposa de um homem com quem ela tem um caso episódico, sim, ela vai conseguir ser esposa desse homem, noutra encarnação. Só que aí a vida vai ser um inferno, que ela vai ficar assim, ele vai me trair. E vai ficar ciumenta e vai infernizar a vida do cidadão. E ele vai falar assim, mas bem, eu não tenho ninguém, é só você. Ela fala, eu te conheço. É como de outra vida. Falar, eu te conheço, noutra vida você vinha atrás de mim e você era casado. Porque quem é que pode garantir que hoje você não está fazendo a mesma coisa? Então, este é o primeiro fato. Você precisa tomar cuidado. E o segundo é que nós temos medos, e você tinha medo. E eu estava dizendo, eu tive o caso do casal que chegou no consultório e a mulher estava uma fera, uma fúria. E o homem, com o rabinho no meio das pernas, era uma nulidade, era um 0 à esquerda. Acabrunhado, totalmente arrasado. E ela disse, ele é desgraçado, esse miserável, ele me traiu com uma piranha sem vergonha e não sei o quê, né? E arrasou com a outra, né? E olha, mas ela estraçalhava o marido, não deixava o cuidado. E o que você fez? E ela falava, terapia de casal, sem parar. Até que ela dizia, mas eu sabia. Eu falei, você sabia como? Porque afinal de contas, nós estamos casados há 12 anos, e há 12 anos que eu falo para esse miserável que ele ia fazer isso. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu estava sempre falando que sabia que ele ia fazer isso. Eu virei para ele, aí ela parou, né? Eu virei para ele e falei assim, cara, meus parabéns. Ele, mas o senhor está dando os parabéns para ele por quê? Eu falei, mas ele resistiu 12 anos para satisfazer o seu desejo. Mas ele te ama. Ele demorou 12 anos, mas fez o que você queria. Olha só. Ela, Aí levou um susto. Aí deu tempo dele falar e começou a entender de maneira diferente. Falei, você impulsionou seu marido para fazer isso. E aí um outro casal que apareceu, né? A mulher veio me dizer, olha, o senhor salvou minha vida. E vai contar esse assunto depois no próximo programa, porque esse tema é muito interessante e não se esgota em um e-mail, em um programa. Mas esse eu já acabei, não tem mais nada a falar disso aí não, tá? Vamos encerrar por aqui, tá? A gente volta, esses assuntos estão sempre voltando. Nós agradecemos o carinho de sua companhia e até o próximo encontro.